Seja muito bem-vindo ao Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE Portugal para refletir sobre temas fraturantes da atualidade nacional e internacional. Hoje falamos sobre a banca, neste que é um ano negro para o setor. Os bancos apresentaram prejuízos recorde, mas ainda assim a Troika e as autoridades bancárias não recuam nas duras exigências aos bancos. As instituições financeiras precisam de aumentar rácios de capital, diminuir a dependência do Banco Central Europeu e prosseguir com a desalavancagem. Consequência, o crédito às famílias está em mínimos e as empresas também não têm acesso ao dinheiro que precisam para investir e, às vezes, para sobreviver. Cavaco Silva já disse que estas exigências foram longe demais, que bloqueiam os bancos e depois a atividade económica definha. Hoje, no Dia da Mulher, as respostas são de uma mulher da banca, Isabel Ferreira, a mulher forte do Banco Best. Muito boa noite e muito obrigada por estar neste Lideranças Empresariais. Gostava de começar por si. Gostava de lhe perguntar como é que chegou até aqui. Bom, talvez por um conjunto, uma sucessão de acasos. Eu, de facto, sou engenheira, comecei a trabalhar em telecomunicações. Das telecomunicações passei para a IBM, porque, de facto, estava relacionado com protocolos também de telecomunicações na altura, o primeiro trabalho que tive na IBM. E foi a partir da IBM que, a uma certa altura, fiquei responsável pela área da banca, até que, a uma certa altura, era mesmo um marketing manager responsável pela banca. E, digamos, foi aí que eu tomei o gosto. Os meus clientes, essencialmente, eram bancos, bancos de grande dimensão a nível nacional. Participei também em muitos projetos internacionais muito interessantes. E a IBM tinha uma característica também louvável, que era uma verdadeira escola de gestão e, portanto, aprendemos muito sobre e éramos muito levados a aprender sobre a atividade das empresas nas quais desenvolvíamos também a nossa própria atividade enquanto suporte a nível de sistemas de informação. Por isso, a uma certa altura fui convidada, já tinha um interesse, portanto já estava instalado o interesse, a uma certa altura fui depois convidada para o Montepio, geral, precisamente para ligar a atividade de marketing e desenvolvimento via utilização de tecnologias de sistemas de informação. Fizemos alguns projetos interessantíssimos, de que me orgulho muito e de que muito gostei no Montepio Geral. E passado algum tempo, no Montepio Geral, portanto, era diretora de uma série de áreas de back-office de sistemas de informação, mas não só, de reengenharia, de qualidade, de operações, organização, com uma parte também da contabilidade, serviços gerais de segurança, ou seja, a panóplia toda do back-office. E na altura, de facto, estava e tinha um certo apelo ainda para a área do marketing, que não tinha sobre a minha égide ao momento. E foi nessa altura que surgiu o convite, aliás, para o desafio do Dr. Ricardo Salgado para, na altura, lançar algo que ainda não tinha nome, foi dado a posteriori e que foi integrado na altura nos investimentos que o grupo estava a fazer juntamente com o PT na área de nova economia. Portanto, foi uma sucessão Foi aí que se fez gestora. Muito bem. Gostava de lhe perguntar o que é que significou ter estudado lá fora. Fez de si uma mulher diferente? Fez de mim, sim, seguramente uma pessoa diferente, com uma abertura completamente diferente para a vida e em tudo o que são, inclusive na forma de estar, naquilo que talvez os americanos designam como framing, ou seja, quando estamos face a um problema ou qualquer circunstância na vida, nós refletimos sempre toda a nossa experiência, as nossas percepções sobre aquele problema. Aliás, são conhecidos aqueles temas quando muitas vezes apresentam uma figura e tentam identificar uma sala, várias pessoas perguntam o que é que vê nessa figura. Todas as pessoas veem coisas diferentes, ou muitas pessoas têm tendência a ver coisas diferentes. E isso decorre do quê? Dos portais, dos olhos, da capacidade de facto ocular. Os olhos são alguma parte dos portais para o nosso cérebro, mas decorre também muito da experiência prévia, que nos leva a focar mais ou menos traços, ou dar mais ou menos importância a certos aspectos. E acho que a experiência internacional, nesse aspecto, é altamente enriquecedora, aumenta imenso a nossa capacidade, a nossa visão, a nossa tolerância também, de alguma forma. Nós muitas vezes temos particulares perfeitamente ajustados, simplesmente não tivemos capacidade nem tempo. Muitas vezes não tivemos tempo para os analisar. E essa experiência dá-nos outra forma de ver os temas que aumenta-nos o prisma. Como dizia, aliás, o falecido professor Ana Lopes, que eu gostava muito, faz-nos pensar em globo obtuso. Ou seja, tem o seu contrassenso, obtuso, mas é porque é um ângulo mais aberto, portanto, abre-nos a nossa perspectiva para o mundo. E isso é muito enriquecedor. Mas devo dizer que não foi a fundamental. A minha fundamental foi no Karatê, quando eu, em 1975, tive um ano no Japão. No Karatê? Essa foi muito mais interessante. Porquê? O que é que retirou daí? Daí
Olha, daí retirei várias coisas. Uma, a necessidade que temos de lutar sempre para conseguir os nossos objetivos e de lutar afincadamente por eles, e que se nós lutarmos, at the end of the day, a verdade vem sempre ao de cima e consegue-se. Se não se conseguir tudo o que se pretendia, pelo menos alguma coisa se vai conseguir. Depois, precisamente, a importância desta tal experiência internacional. Atenção, 1975, Portugal era um país ainda, portanto, tinha acabado de sair da Revolução, não é? Relativamente fechado, isolado na altura. O Japão, Tóquio especificamente, era a cidade mais avançada do mundo longe, ainda hoje, quem lá for, nota bem a sociedade, os valores culturais e a forma de estar na sociedade, como as pessoas se sentem, se relacionam e a evolução que têm. E era também a cidade de longe mais cara do mundo. E, portanto, repare, estamos a falar de uma experiência asiática que é sempre transformacional, sempre transformacional, porque as pessoas também falavam pouquíssimo inglês, portanto tem logo o problema da língua, em 75 quase não falavam inglês. Tem o problema, de facto, do mindset, e o framing é completamente diferente. Os valores, a cultura da sociedade é muito diferente. Nós, apesar de tudo, europeus, somos relativamente próximos e mais parecidos. A nossa tradição é muito mais similar. A japonesa radicalmente diferente. E então, imagino o gap que era, se hoje em dia ainda temos, imagino que seria em 1975. Tenho que lhe perguntar, o que é que se sente por ser uma mulher na liderança na área da banca? Nada de especial. Eu digo sempre isto, porque também costumo dizer o seguinte, quando vejo as pessoas que trabalham comigo, homens ou mulheres, eu não discrimino. E, portanto, agora, posto isto... Mas admite ou não que é uma raridade? Porque isso sim. É uma raridade. Isso sim. É uma raridade. Isso sim, como é óbvio. É mais a raridade, de facto, talvez de ser mulher do que propriamente de ser engenheira. Mas de ser mulher, sim, como sabe, a nível nacional, inclusivamente, foi feito ainda há pouco tempo um levantamento das empresas do PSI 20 e só temos cerca de 3% de mulher género, portanto, feminino, nas administrações, nem sequer estou a falar a nível executivo, que acaba por ser às vezes pior. Nas administrações das empresas cotadas, 3% é um valor relativamente baixo. O panorama é global a nível mundial, que há sempre menos o género feminino que masculino a nível das grandes empresas. É mais agudizado ou mais sentido nas empresas de facto latinas, digamos, nas empresas da base latina, porque nas anglo-saxónicas atingirá taxas na casa dos 10, 11, 12%. Mas consegue encontrar uma razão? Porquê que efetivamente isso acontece? Acha que os homens de facto são mais talhados para liderar, são melhores naquilo que fazem, têm mais credibilidade, ou nada disto que eu estou a dizer faz algum sentido? Pois, eu penso que não faz sentido. Mas é a minha visão pessoal. Portanto, eu falo que cada pessoa tem características diferentes. Potencialmente a tal liderança no feminino é talvez ligeiramente diferente, é provavelmente mais comunicativa e sobretudo por um aspecto que é o seguinte, as mulheres, e há estudos, eu gosto muito de apoiar sempre em estudos, talvez deve ser o meu dados objetivos, deve ser a minha costela de engenharia, precisa sempre de números. Houve estudos feitos até em 2003, 2004, bastante densos nos Estados Unidos, que mencionavam claramente que as mulheres, por exemplo, o motivo porque queriam o poder ou porque gostariam de ter o poder, não era... Havia diferenças significativas entre mulheres e os homens. Os homens, os valores que os faziam correr relacionavam-se mais com o estatuto social e com, de facto, a capacidade de poder exercer o poder de per si sobre os outros. E as mulheres pretendiam, de facto, ter mais capacidade de poder para ter mais capacidade de mudar o mundo, de transformar, de ter capacidade de influenciar as organizações para fazer algo melhor. E isso são vetores que determinam formas de estar diferentes à partida. Acha que a mudança está para chegar ou não? Porque se olharmos agora para alguns vetores da sociedade, sabemos que muitas mulheres dão muita valorização à carreira, atrasam, por outro lado, a vida familiar e os filhos e o casamento. E na faculdade, curiosamente, se olharmos para os 10 melhores alunos, 8 são mulheres. Acha que há aqui uma mudança em curso? Sim, eu penso que isso será inevitável. Aliás, nós chegamos para o nosso país e mesmo em termos do próprio sistema política e do sistema de voto, nós esquecemos muitas vezes que só em 1974, de facto, é que as mulheres ficaram com igualdade, pleno direito de voto, igualdade em relação aos homens, porque até lá as mulheres tinham de ter o 12º ano e os homens só precisavam ler e escrever. Estamos a falar em 1974.
E, portanto, foi uma conquista, digamos, que tem sido bastante acelerada nos últimos anos. Por exemplo, creio que em 1960 só havia cerca de 30% nas estatísticas das pessoas que entraram para a faculdade, 30% eram mulheres, 70% homens. Hoje em dia é superior até mais de 50% o número de mulheres vis-à-vis homens que entram nas faculdades. Esse aspecto é mais acentuado nas saídas e, como dizem ainda, nas saídas até com um bom aproveitamento. E, portanto, é uma questão de tempo. Estou convencida que é uma questão de tempo. Provavelmente, em algumas coisas, fará sentido acelerar um pouco esse tempo. Porque já hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, estes estudos apontavam claramente para que já cerca de metade do middle management nas empresas já era constituído tanto de forma igualitária por senhoras, tanto por mulheres. Simplesmente a dificuldade residia em chegar, isto estamos a falar nos Estados Unidos, não é Portugal, mas em que já havia essa noção, 50% já no middle management, portanto nas situações intermédias, a dificuldade era chegar aos lugares de topo. E era aí que se sentia mais a diferença. Isabel, contrastando com essa sua sorte, que provavelmente lhe deu até muito trabalho. Algum trabalho, naturalmente. Há muitos jovens que estão hoje a tentar mostrar aquilo que valem, a tentar entrar no mercado de trabalho sem grande oportunidade. O que é que fazia se fosse um desses jovens nos dias de hoje? O que é que fazia? Olha, procuraria seguramente, e aqui não vou lixar ninguém a imigração, mas seguramente procuraria as oportunidades onde elas existissem. É uma questão clara de procurar oportunidades. E digo mais, mesmo que nós estivéssemos na situação em que estamos hoje em dia no país, em que sabemos que há um desemprego jovem na casa dos 35%, que é mau para todos nós, mas pronto, é um fator de preocupação e de luta para todos nós, mesmo que tal não ocorresse, penso que faz todo o sentido, até pelo aquilo que eu disse, foi uma valorização para mim própria, que sempre entendi, não só a nível académico, mas também a nível de própria vivência noutros países, conhecimento de outra cultura, é determinante, é fundamental para nós progredirmos e sermos melhores e sermos mais abertos enquanto indivíduos e sermos melhores como pessoas. Portanto, se as oportunidades estão mais no estrangeiro, é para onde devem ir, sendo que em qualquer instância, e mesmo que nós estivéssemos muito bem, faz parte sempre, e deveria fazer parte sempre de uma boa carreira, de um profissional, ter uma passagem posterior em todos os países. Nós aqui, devo dizer, tenho uma percepção que não só somos pequenos, mas às vezes somos um bocadinho pequenos de mentalidade. Não há nada de mal em ir para o estrangeiro, antes pelo contrário. O mal é ir por necessidade objetiva. Agora, sobretudo se não fosse por necessidade, era até algo extremamente interessante e mesmo assim, e se o conseguirem, é interessante e é relevante e em termos do indivíduo, contribui para o seu fulfillment e para a sua realização e desenvolvimento. Tenho imensos amigos holandeses, alemães, belgas, e se constatar o que tem sido a vida, o que foi o desenvolvimento da vida deles, todos eles tiveram parte da sua experiência profissional noutros países. Aliás, a situação é exatamente a contrária a Portugal, em que praticamente não tem ninguém que não tenha, durante algum tempo, exercido a sua atividade fora do seu país de origem. Aqui fica. E agora o Banco Best, que ajudou a fundar um banco eletrónico, ou seja, é 100% através da internet. O que é que trouxe de novo? Explique-me. Corrija-me e explique-me. Não totalmente. O banco não é totalmente, aliás, as pessoas usam e vingou o termo do banco eletrónico porque eu tive um problema no início, eu gostei, portanto, eu queria utilizar a designação e o nome BEST, motivos óbvios, é de facto o melhor. E na altura, quando nós fizemos o demarrage, tínhamos dois acionistas, BES e a PT, e portanto BES mais PT dava BEST e era, obviamente, o pleno. Sendo que tem leitura internacional, sendo que é aspiracional, motivacional, etc. Bom, e portanto o meu problema foi justificar a designação BEST e portanto para tal tive de usar banco e o ficou eletrónico. E a partir daí ficou o banco eletrónico. Bom, mas como é que funciona, não é mal de todo, o que não é mal de todo, só que não é 100% rigoroso. Porque todos os bancos, aliás, são eletrónicos e estão todos assentes em transações que são assentes nos seus sistemas de informação. Agora, sem dúvida, e tem uma grande parte de razão no que disse, seguramente, que é um banco que, preferencialmente, os nossos canais preferenciais de atendimento dos clientes e de servicing de relação com os nossos clientes são canais que não são pessoais, portanto, e que não são presenciais. E isso é uma vantagem nas relações com o cliente?
digamos que Ou seja, não é uma... pergunta posta de outra Sim, forma. Os sim, clientes, eu os percebo. clientes, os portugueses, já não precisam de uma relação pessoal com o seu banco? Ainda precisam. Agora, repara, mas os portugueses também são das pessoas que falam mais ao telemóvel, já reparou? Já. E gostam imenso de falar. E às vezes estão com uma pessoa à frente e estão a falar ao telemóvel. Pronto, e portanto, o que é que nós fazemos nisso? O facto da relação não ser presencial e imediata, mas não determina que não exista uma relação até pessoal. E essa relação pode ser via esses outros canais. Telefone, pode ser via... E nós fazemos, ou seja, nós temos um conceito que é o do Personal Financial Advisor, que é a pessoa que está, de facto, disponível para apoiar os nossos clientes nas suas decisões de investimento. E é sempre a mesma pessoa. É uma pessoa altamente treinada, a maior parte dessas nossas pessoas, mas e que tipicamente desenvolve a relação do seu cliente, não tanto sentado numa agência bancária convencional, mas muitos deles até estão a trabalhar em back-office portanto, vão enviando, portanto, têm uma comunicação com o cliente via mail, via telefone. E quais são as vantagens para o cliente? Por exemplo, em termos de custos, há? Na prática, nós sempre nos assumimos, de facto, como um banco que é relativamente, que é low cost. Portanto, tentou traduzir para os clientes essa vantagem de ter mais baixo custo ou não ter agências, portanto, a presença física, sempre que tenha. Nós temos 7 centros de investimentos e os nossos centros de investimento refletem aquilo que são os valores do banco e que está muito relacionado com um sentido de serenidade e de sofisticação. E também de simplicidade, curiosamente. É uma sofisticação, parecem contraditórios, mas não são. Uma sofisticação simples. Exatamente. Que dá muito trabalho também, normalmente, mas que inclusivamente em termos estéticos e da pureza da nossa arquitetura de interiores está bem evidenciada e que está muito relacionada com o que é o banco. Em que constata nas próprias linhas arquitetónicas interiores o rigor que nós aplicamos e que está, por exemplo, premiado, que está refletido, por exemplo, na utilização do aço, a dinâmica também que é utilizada ao cortar certas superfícies de madeira nobre em aço, o facto de estarmos muito despojados, não usarmos nos nossos centros de investimento, quase que não há objetos, é uma abordagem muito zen, muito despojada de objetos, portanto, no sentido para evidenciar que é tem aí o seu toque japonês? A estrutura, um pouco, mas que é muito lean and clean, está a ver? Mas que isso uma certa sofisticação em que queremos dizer que a qualidade vem de dentro e vem intrínseca, está intrínseca aos produtos, intrínseca ao resto. Não precisamos de criar grandes elances exteriores e não o fazemos deliberadamente. E há sucesso nesse conceito? Fala-me um bocadinho dos resultados do banco em tempos de crise. Bom, dos resultados do banco não foram de facto maus, posso lhe dizer. Na prática, o resultado líquido do banco foi de 7 milhões de euros, positivo, portanto, o resultado líquido positivo de 7 milhões de euros, correspondendo aliás a um crescimento de 21% face ao ano anterior. E como é que explica esses resultados positivos em ano negro para a banca? Deixe-me só dizer já agora mais alguns indicadores que também não são muito maus. Nós temos também algo interessante, que é, por exemplo, temos um rácio Core Tier 1 de 16,5%, que também é simpático, convenhamos, como sabe. Quase o dobro daquilo que é recomendável. Exatamente, portanto, que também nos dá aqui algum conforto e sossego, assim como aos nossos clientes também. E tudo isto contribui também para ter, no fundo, um return on equity, que é algo que hoje em dia já se fala menos, porque de facto está, como nós sabemos, os valores genericamente caíram bastante. Aliás, por exemplo, em 2010, a banca genérica em Portugal, e isto foi em 2010, ainda não estamos a falar em dados de 2011, teve um return on equity médio na casa dos 4%, e nós atingimos, ano passado, um return on equity na casa dos 21%, que é também, digamos, simpático. Porquê? Bom, o modelo de negócio que temos é um modelo de negócio, portanto, cá está muito alavancado na utilização de canais eletrónicos, sem dúvida, mas em que os produtos e serviços que vendemos ou colocamos ao dispor do cliente não são bem os convencionais da banca de retalho. Isto é, o nosso core business, aquilo que é nossa atividade nuclear, nunca esteve na área, na intermediação entre depósitos e crédito, nunca esteve associada em concessão de crédito nem a depósitos. Não era claramente essa a nossa perspectiva, foi desde sempre asset management e trading. Ou seja, o tipo de cliente é também diferente. Exatamente. Primeiro, o tipo de cliente é também diferente, o tipo de atividade e de formação de produto bancário também é diferente.
Ora bem, e tem alguns impactos. Um dos impactos é que demora muito mais do que o convencional a atingir um resultado interessante. Demora mais. Porquê? Porque, de facto, a banca convencional, como nós sabemos, a banca de retalho, nomeadamente, a margem de intermediação, o seu maior contributo para o produto, de facto, vem da intermediação, vem dos créditos e dos depósitos, mas sobretudo do crédito. E, portanto, a margem de intermediação financeira é determinante. Portanto, essa diferença entre tanto o produto corrente, a diferença entre o crédito e os depósitos, que constitui normalmente cerca de 50% ou 60% do resultado dos bancos. Ora bem, isto para nós quase não existe, é inexistente, o que torna um modelo muito mais difícil de lançar nos primeiros anos. Por isso nós nos primeiros anos tivemos resultados que, enfim, traduziam o facto de estarmos a investir numa atividade em que a receita não surgia logo por aí, que era uma receita mais rápida, mais forte, mas em que tínhamos que construir uma base de asset management, ou seja, quanto mais ativos tem, tanto melhor se fica em asset management ou em trading. E quanto mais o revolving, quanto mais compras e vendas, quanto mais clientes, tanto melhor a sua atividade. Portanto, tivemos que construir essa base. Mas no momento que constrói essa base, digamos que se tiver uma gestão prudente e se tiver clientes satisfeitos, que é um ponto determinante, consegue depois atingir uma relativa estabilidade. E é daí, portanto, não há milagres, tem muito que ver com o próprio modelo de negócio e como a gestão tem sido cuidada. Aliás, posso dizer, nós, o ano passado, um outro fator que me orgulho bastante, é que o ano passado, nós, em termos de clientes, foi o ano em que tivemos o maior crescimento, registámos o maior crescimento em termos de clientes. Crescemos 8 mil clientes no nosso mercado, que é o mercado affluent e para affluent e private. E isso foi um crescimento 50% superior ao normal. Porquê? Porque os clientes, primeiro, reconheceram o valor na proposta de valor, os produtos e serviços que oferecemos, que lhes davam um certo apoio em termos a uma certa, não diria blindagem, mas que os ajudavam em alguma proteção em relação a risco, desde risco soberano até risco de moeda, risco, etc. Porquê? Porque nós temos mais de 20 mil produtos financeiros online real-time para negociar. E, portanto, aliás, a nossa assinatura é Personal Investments Worldwide. Portanto, a panóplia de escolha é muito ampla. E isso, portanto, os clientes relevam isso, de tal modo também que, por exemplo, a nossa melhor forma de angariação de clientes é o chamado word of mouth, ou seja, clientes que trazem clientes. Muito bem. É o passa-palavra. Exatamente. Bem. Aqui fica a explicação. Por agora partimos para um curto intervalo. Estamos a fazer um retrato ao setor bancário, como está e para onde vai. Volte connosco já a seguir a uma curta pausa. Espero por si. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais, hoje com uma convidada muito especial, Isabel Ferreira, CEO do Banco Best. Isabel, voltamos à conversa. Desta vez gostava de ter uma leitura sua em relação àquilo que é a crise portuguesa. Bom, ok, em relação à crise portuguesa, o que é que eu posso dizer? A crise portuguesa está de alguma maneira também ligada com uma crise mais global. E por vezes convém, de facto, olharmos para a big picture. Também. Depois podemos fazer o zoom para Portugal. O zoom para Portugal é relativamente fácil, todos nós estamos muito bem cientes dos nossos indicadores. De qualquer maneira, é bom todos nós lembrarmos de um pequeno detalhe, de alguns números. Por exemplo, em 1980, se olhasse para aqueles países que constituem o troço nuclear da OCDE, esses países tinham uma dívida, a percentagem de dívida vis-à-vis produto interno bruto global, rondava os 160%. E quando estamos a falar, neste caso, a dívida global, ou seja, a dívida pública, dívida das empresas e dívida das famílias, dívida total, nem externa, a dívida total do país. Isto em 1980. Se olhar para esses mesmos países em 2010, passou de 160% de dívida vis-à-vis PIB para 320%. Para 320%, ou seja, duplicou em 30 anos. O que é que isso significa globalmente? Que de facto teve, ao longo desses 30 anos, um boom de crédito. Foi um boom de crédito, um boom de alavancagem. E significa de facto que houve aquilo que se pode designar de alavancagem, porque de facto foram a dívida que aumenta. Bom, repare também uma outra coisa que não é despiciente, que é um outro fator, que tudo isto é simultâneo com outro vetor interessante, que é, não sei se lembra, se não me engano foi em 1978, Xu Enlai, da China, que resolveu em dois momentos diferentes, em 78 e em 80,
numa primeira fase terá dito algo que em inglês seria getting rich is glorious, portanto é bom tornar-nos ricos, e em 1900, portanto é bom, não há que estar contra, e isso terá sido também provavelmente por essa altura que ele terá dito que deveríamos soltar os animais, e quando ele dizia os animais, eram os animais do mercado, eram as forças do mercado, deixar as forças do mercado fluir, e aí começou a abertura da China. Portanto, coincidentemente, contemporâneo com o facto da China se abrir, portanto, é um mercado e começar o grande boom chinês, que aliás todos nós usufruímos de alguma maneira, e é por se usufruímos dele, porque de facto também usufruímos de facto de produtos de muito baixo custo, usufruímos de facto de custos também de produção baixíssimos ao longo destes anos, que nos permitiu a todos nós ter durante estes anos esta escalada de dívida e criar esta espécie de roleta monumental que, aliás, dos primeiros beneficiários e utilizadores foram os americanos, cujo consumo interno, como nós sabemos, era mais de 70% do seu PIB, muito alavancado por isto, mas também todo o resto da Europa e o resto do mundo. Portanto, temos Isabel, aqui... não queria cortar-lhe o raciocínio, mas queria desde já pegar numa parte importante do seu discurso para fazermos a ponte para Portugal. Tocou num ponto importante que é precisamente o da dívida externa. É também consensual que aqui em Portugal, entre os economistas, que a dívida externa é um dos problemas mais graves que Portugal tem. Até que ponto é que a banca não tem aqui uma cota de responsabilidade? Bom, na prática, todos nós temos responsabilidade. Todos os quadrantes. Todos os quadrantes temos responsabilidade. E se olhar, hoje em dia, as famílias também estão endividadas, as famílias têm uma dívida acima de 100% do PIB. A banca, de facto, endividou-se lá fora para estimular também esta procura e este envolvimento. E pode-se dizer, muito bem, então a banca apoiou demasiado as famílias, estimulou demasiado o crédito à habitação. Sim, imagino, Portugal vamos andou dizer 20 isso. anos a comprar casas, não é? Verdade, ok. Então chegamos a um valor interessante que é cerca de 75% das pessoas têm habitação própria, certo? 75% das pessoas. Não sei exatamente o número, mas... O número é esse. E diríamos assim, bom, mas isto de facto não faz sentido, deve ser muito acima da Europa. Não é. Esta é uma média, estamos dentro da média europeia. Estamos completamente dentro da média, que ronda precisamente os 75%. Portanto, na prática... não deixa de haver um preço a pagar, que temos as gerações mais jovens, ou as gerações... Provavelmente nós nunca tivemos tanto tempo, não tínhamos tido tanto dinheiro quanto os outros, talvez, para pagar e para, de facto, comprar estas casas. Mas não há dúvida. Mas não há dúvida que também, para fomentar um certo melhoramento do nível de vida das pessoas, a banca e os custos, como nós sabemos, o preço do dinheiro era relativamente baixo, o custo do funding era baixo. A banca acompanhou o movimento e, aliás, como nós chegámos, atenção, a 2009, 2010, com o rácio de transformação na casa dos 150%, 155%. Atenção, mais uma vez, na média da Europa. Portanto, não podemos dizer mas que hoje aqui hoje esta distância, concorda ou não que deveria ter havido talvez um pouco mais de rigor, um pouco mais de parcimónia na forma como era entregue o dinheiro? Quase todas as pessoas conseguiam quase todo o dinheiro que queriam. Mas atenção, relativamente à banca, essa questão do rigor não se coloca. Aliás, como sabe, isso constata-se no quê? No incumprimento, o nível de incumprimento é baixo. De facto, a banca teve sempre uma perspectiva prudencial e, aliás, a avaliação que foi feita da Troika e do Banco de Portugal demonstra isso perfeitamente. Portanto, a banca utilizou rácios prudenciais e o que fez foi usar também a perspectiva do funding de mercado, que foi usada globalmente em toda a Europa e em todo o mundo. Sendo que, volto a dizer, repare, se me dissesse que a banca, por exemplo, espanhola, se extravasou, essa eu diria que sim. Porque hoje em dia, este é um segredo quase muito calado, não é? Mas na prática, hoje em dia, sabemos que os bancos espanhóis têm no seu balanço cerca de 500 bilhões de euros de empréstimos relacionados com propriedade imobiliária que correspondem a uma situação difícil. Isto porquê? Porque olha, em 2006, por exemplo, construíam-se em Espanha 800 mil habitações, casas, e estavam disponíveis para entrar no mercado por ano, enquanto o mercado só escolheria normalmente 220 mil.
Isto foi em 2006, no pico. Mas todos os outros anos construíram muito mais. Portanto, o que é que tinha de facto, o que é que teve ali, de facto, uma boa e significativa que foi impulsionada pela banca e foi apoiada pela banca. Aqui em Portugal não teve nada, não teve essa Mas apesar situação. de não ter havido uma bolha imobiliária, é ou não verdade que a banca se direcionou muito para o crédito à habitação? Muito provavelmente, talvez por ser mais seguro, mas e provavelmente porque se dedicou muito ao crédito à habitação, sobrou pouco para apoiar a economia? Não, mas eu reparo, o crédito à habitação, no caso das famílias particulares, é altamente positivo. Depois o que resta são as empresas. E, aliás, do crédito concedido pela banca, 40% é a famílias, 60% é a empresas. Atenção, dos números gerais que nós temos do crédito daquilo que lembro de 2010. Portanto, de facto, não concordo. E em termos das famílias, volto a dizer, prova-se que, que a situação até corre e continua a correr bem. Como sabe, o incumprimento no crédito à habitação ronda 1,9%. E as famílias, apesar de tudo, endividaram-se, de facto, viveram um pouco acima das suas posses, mas, curiosamente, há aqui, são pontos altamente positivos em Portugal. 70% do que é o endividamento das famílias está no crédito à habitação. E as famílias, como nós sabemos, em Portugal temos aquele tecido social importante que se ampara e que se organiza e que se ajuda, e que se entreajuda, e, portanto, conseguem estar com um nível de incumprimento baixíssimo ainda e esperemos que se mantenha assim. Se olhar, por exemplo, para Carras em Espanha, vamos fazer um paralelo, chegam a ter 11, 12% de incumprimento. Não direi que é todo o sistema bancário espanhol, mas tem muitas organizações em Espanha, muitas, que estão nesse nível. E, portanto, estamos a falar em ordens de grandeza completamente diferentes. Depois, posto isto, há um ponto que é muito importante dizer e terem atenção, é que a condução de todos os agentes económicos de um país é devida essencialmente ao Estado. Os bancos aqui funcionam como mais agentes económicos e agentes de mercado, e estão no mercado. E se uns não fizessem os bancos nacionais, bancos internacionais faliam porque estavam aqui presentes. E, portanto, os bancos nacionais teriam a perder a oportunidade. Agora, o Estado sempre teve ao seu dispor várias políticas e é quem tem de zelar, de facto, pelo enquadramento global. Estado o Governo, ou seja, quem nós elegemos, etc., que tem quem nós entregamos os nossos votos para que, de uma forma global, conduzam decisões macroeconómicas que nos vão afetar a todos, mas que definem a visão, o enquadramento do país e a forma de estar do país. E aí havia, desde política fiscal, que podia ter sido implementada, por exemplo, se não houvesse, se já estivesse há muito mais tempo cortado os subsídios ou a utilização como das exemptions dos juros no crédito à habitação. Era uma forma, já que se teria travado muito mais o crédito à habitação. Tem política administrativa e tem, como agente económico, o próprio Estado pode definir as prioridades. Claro. E mas atenção que é o maior agente económico num país. Olhamos agora para o presente. Agora, a conclusão é que temos, naturalmente, uma sociedade que é bastante dependente do crédito e as regras mudaram porque não há tanta liquidez. Mas os portugueses sabem viver de outra maneira? Conseguem viver de outra maneira? Sem crédito? Eu peço imensa desculpa, mas faz-me sempre lembrar a uma frase célebre que é aquela no money, no football, you know? Ou seja, adaptamos sempre. O português, aliás, tem uma característica excepcional, tem uma capacidade de adaptação imensa, é quase de uma elasticidade imensa, e as pessoas, de facto, têm de perceber que não é só e já perceberam, okay? Que a nossa sociedade, e aliás, é muito curioso, a desalavancagem que foi feita nos últimos meses foi mais rápida nas famílias do que nas empresas. As empresas, aliás, aumentaram o seu nível de endividamento, entretanto, ainda, foi muito mais rápida. Portanto, as famílias aperceberam-se imediatamente da situação e começaram logo a reduzir os seus padrões de consumo. Aliás, notou isso também no que aconteceu na queda do consumo privado, que foi bastante significativa, cerca de 5% ou 6% year on year. Mas ainda assim temos quer famílias, quer empresas a necessitar de crédito, seja para o que for, para continuarem com as suas vidas, nomeadamente as empresas. Se os bancos não tiverem disponibilidade para emprestar dinheiro, como é que se podem prosseguir os investimentos, abrir novas empresas, criar postos de trabalho, internacionalizar, exportar, avançar com a atividade económica? Sem dúvida. Okay. O que se tem constatado é que os bancos, de facto, a situação tem, no início, retraiu um pouco e retraiu bastante mais porque, como sabe, a banca, primeiro, teve dificuldade também de acesso a funding, como todos nós sabemos, que é um fenómeno global, não foi só nacional. Por outro lado, a Banca Nacional também, como sabe, tem de cumprir aquela determinação do rácio de transformação, tanto do rácio de loans, tanto depósitos de crédito ou dívida por depósitos, que tem que ser assim tão abrupto? tem de chegar.
A definição, a definição foi imposta, não é? Estamos a falar em 120%, atingir um rácio de 120% até 2014. O que é que se passa? Obviamente que tem razão. Quanto mais tempo tivermos, nós vamos todos precisar de alavancar, globalmente. Quanto mais, é importante poder ter tempo para o fazer, que é para não matar mesmo o doente imediatamente. Portanto, para eu ir conseguindo, vamos retirando as doses para conseguir fazer um ajustamento mais facilitado. De qualquer maneira, até 2014. Como sabe, inclusivamente, relativamente ao rácio de transformação, nós partimos de 156% na banca genericamente e no fim do ano transato, creio que de 2011 já estávamos perto dos 133%. Portanto, já começamos a estar numa situação que já é mais uma situação de equilíbrio, por um lado. Por Mas outro, acha que essas metas deveriam ser aliviadas precisamente para não faltar o dinheiro à economia? Não fica preocupada com isso? Não batem pessoas à porta virtual do seu banco preocupadas porque precisam de crédito para prosseguir com os seus investimentos? Tal como ou não? eu disse, no meu caso, no nosso Não caso acontece. especial, não Mas acontece. tem conhecimento de Sim, agora, assim? de facto, ter necessidade para acreditar sempre. E atenção que tem havido, repare que ao mesmo tempo que há concessão de empréstimos novos, também o que está a acontecer é que há muitas empresas, famílias e até instituições que, quando podem, o que fazem, e há muitos que o estão a fazer, há mais do tamanho do que se pensa, estão na prática a fechar os seus créditos, portanto estão a pagá-los integralmente e portanto isso permite também haver uma reciclagem nova na economia. Por outro lado, aquela injeção que foi feita agora ainda há pouco tempo do Banco Central Europeu, portanto as duas fortes injeções de LTRO, foram das primeiras feitas há 3 anos, vieram aliviar bastante também o funding, tanto para a banca e para a economia, quer Mas essa é uma a nível dúvida nacional, que eu quer a tenho, nível internacional. porque muitos economistas dizem que, precisamente, a banca continua agora com mais dinheiro, agora sim tem liquidez, a 3 anos e paga 1%, mas isso não se traduziu em mais crédito à economia. É algo que se vai traduzindo devagar e lentamente também, vai ser escolar lentamente, Então, como pode imaginar, também não pode ser... Para onde é que foi o dinheiro? Exatamente, não faz e, como sabe, vai precisar de tempo. Não se esqueça também de outra coisa, a banca antigamente tinha outros processos que permitiam, digamos que, baixar rapidamente estes rácios. Porquê? Porque securitizava muito crédito, que retirava, portanto, de balanço. Ora, estes mecanismos também, quando de facto o intensificar da crise, praticamente desapareceram, porque as securitizações tornaram-se, digamos que, escassas e difíceis. E, portanto, o crédito fica mesmo stuck, plasmado, fica agarrado mesmo ao balanço dos bancos, sem grande capacidade, ainda neste momento, de se poder retirar do balanço, revendendo, securitizando, titularizando. Começa neste momento começa a haver uma vislumbre que os mecanismos começam a estar de novo no campo e que há a possibilidade de começa a haver mercado, mas a situação está a demorar algum tempo a estabilizar. Quando é que acha que os bancos vão voltar a acreditar uns nos outros? Quando é que acha que os bancos portugueses vão conseguir voltar a ter crédito uns dos outros? Em 2013? Bom, nós vamos continuar a ter aqui uma situação complexa, como eu disse, a nível internacional. Há sinais, como em tudo, há sinais positivos, há sinais negativos. Acredita os bancos dependem ou muito do conjunto, mas os bancos dependem muito do enquadramento em que se vive, não é? Portanto, repare, e este enquadramento é um enquadramento complexo em que, volto a dizer, todos os Estados, por exemplo, nomeadamente na zona euro, nós estamos neste momento... eu não direi vítimas, mas de facto temos de seguir uma certa via daquilo que é o ordoliberalismo alemão. Que é, portanto, a corrente que influencia a maior parte das pessoas na Alemanha, que é uma corrente que já vem de 1930 e tal, aquele chamado ordoliberalismo, que acredita muito em finanças públicas sãs, mas também em definições firmes no mercado, e regulamentação firme no mercado para depois deixar o mercado atuar livremente. Isso significa que quando está a forçar, e sabemos que todos temos de fazer uma alavancagem, atenção, ou seja, houve crédito a mais, foi concedido crédito a mais, e não é só em Portugal, há sítios que estão uns mais que outros. Ou seja, Portugal foi apanhado mesmo na crista da onda, numa situação em que tinha todos os indicadores, muitos indicadores, e nomeadamente a posição líquida externa, extremamente negativa. Aliás, nós éramos o país com pior, e continuamos a ser, da zona euro, com pior posição líquida externa. Nós, globalmente, entre o nosso, deve haver de família e Estado,
e empresas, devemos mais de 100% do PIB. Posição líquida. Estamos pior que os gregos. E em todos os outros indicadores não estávamos bem. Bom, mas isso só para dizer que o que vai acontecer e o que está a acontecer é que ao desalavancar está-se a impor, quando se desalavanca, você pode alavancar, ou seja, baixar o crédito de 4 maneiras. Aumenta poupanças e paga as dívidas. Não está a acontecer. Essa é uma das maneiras. Mas repare, a questão é a seguinte, penso que faz isto em todos os países ao mesmo tempo. Ao fazer isto em todos os países ao mesmo tempo, o que é que pode provocar? Muito facilmente, repare, retração total de consumo nesses países. E estamos a falar na zona euro, retração do consumo nesses países. O que é que pode provocar a seguir? Eventualmente, abrandamento da economia, desemprego. E, portanto, entra num loop de decrescimento e facilmente entra em recessão, que, aliás, é o que começa a sentir neste momento. E como é que se dá a volta à situação? Estamos praticamente a terminar, gostava que olhasse já para o futuro. Eu tinha aqui mais 3 soluções, mas pronto, peço imensa desculpa. Não conseguimos olhar para todas as soluções. Gostava que me fizesse o quadro daquilo que imagina como o futuro da banca. Imagina os bancos tal qual como estão, os grupos financeiros, ou em vez de 5, por exemplo, 2. A nível nacional. Fusões na banca? Sim, ora bem, a nível nacional, como é que eu posso... A banca portuguesa é bastante sólida e provou agora, de facto, por muito meio de razão, a passagem de mudança dos rádios de transformação, o ter conseguido os resultados das inspeções da Troika, etc. O que é que a banca portuguesa, como nós sabemos, nós estamos a falar em 35 agentes, basicamente, 35 bancos do território nacional, 5 desses bancos têm cerca de 75% do mercado. Ou seja, tem espaço para todos eles? Mas repare, é um nível já de consolidação razoável. Quando é que se fazem fusões ou aquisições? Quando é que se consolida? Ora bem, só se consolida, em rigor, há 2 motivos grandes. Um é para aumentar valor, para criar valor, não é? Para gerar empresas mais interessantes, mas que não é mais interessante, é que sejam mais ricas, com mais valor. Como é que faz isso? Só faz isso se traduzir em 2 coisas. Ou baixa custos, se baixar custos, ou fusionar empresas, ou se aumentar receitas decididamente, para aumentar, portanto, de facto, o valor, gerar um resultado líquido superior, ou ambos. Portanto, e esse é um motivo para fazer consolidações. E há esse motivo em Portugal? Existe? Depende, aí tem de analisar caso a caso, está a ver? Repare, em termos de empresas, quando nós olhamos para várias empresas, temos de analisar caso a caso se essas duas têm ou sinergias que permitam aumentar decididamente a receita, mantendo os custos ou baixando os custos, ou se juntando, baixa decididamente os custos, mantendo a receita e, portanto, gera valor. Fazia sentido, por exemplo, capital estrangeiro, por exemplo, capital chinês em bancos nacionais? Pode fazer, mas agora repare, por um lado tem isto, agora segundo, pode-me dizer o seguinte, será que há mais banca do que país? Isso é que pode ser outra questão. Ok. E aí estamos a falar em será que temos overbanking? Uma coisa é consolidações, 2 a 2, ou o que é que seja. Outra coisa é se há mais banca que país. Bom, aí a resposta já não é linear. Há alguns indicadores que podemos usar. Por exemplo, número de balcões por 1000 habitantes. A média na Europa é de 0,4 balcões por cada 1000 habitantes. Portugal tem 0,6 balcões por 1000 habitantes. Ou seja, tem aqui um espaço para... Grosso modo, e as contas são muito fáceis de fazer, sabendo que há 56 mil empregados bancários e que há 6.200 agências, se calhar tem espaço aqui para reduzir umas 500, 600 agências bancárias e ainda baixar também, se calhar fica com um excedente de 5.000 a 6.000 pessoas, provavelmente. Há outras formas de ver isto, mas pronto, já vi que está... Isabel, estamos praticamente a terminar, eu tenho ainda 3 perguntas. Sim. O que é que imagina amanhã para o futuro de Portugal? Que país vamos deixar para as futuras gerações? Bom, está otimista? Como diria o Einstein, eu vou usar o Einstein, que eu faço o que sei. Normalmente sou uma pessoa, e ainda por cima sendo engenheira, sou pessimista pelo que sei, mas sou otimista naquilo que corresponde à minha força de vontade e à atitude. E, portanto, uma coisa eu posso dizer, eu já passei também pela crise de 83, aquela crise de 83, 85, em que é quase vergonhoso chegar estar no estrangeiro, chegar a um Sheraton e nem sequer ter um cartão de crédito para pagar, porque nós não podíamos sair do país, portanto o crédito estava condicionado. Mas o que é facto é que sofremos imenso, nós sofremos bastante. Atenção, eu lembro-me que fazer uma viagem de Cascais para Lisboa, pensava-se bem quanto é que se ia pagar em combustível, quanto é que custava, e a pessoa pensava bem, e se calhar ia de comboio. Portanto, sofremos bastante. Mas chegámos a 1986 e demos uma volta espetacular. E começámos uma fase de crescimento imensa. Ok? Sei que as condições eram diferentes. As condições eram diferentes e podemos explicar porquê. Acredito,
portanto, que desta vez estamos quase praticamente numa situação de bater no fundo, e desde que não haja grandes aspectos, grandes fatores exógenos muito negativos a nível global à volta, tenho a certeza, com a capacidade e garra deste povo, que nós vamos conseguir irijar um futuro melhor para os nossos filhos. E é para isso que temos de lutar de qualquer modo. Isabel, ficamos com essa sua mensagem muito positiva para terminar. Foi um gosto e um luxo recebê-la neste Lideranças Empresariais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Hora das despedidas neste Lideranças Empresariais, hoje com uma reflexão profunda sobre o setor bancário em Portugal, do passado ao futuro. Foi, como sempre, um gosto tê-lo desse lado. Tenha uma excelente noite.